Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu voltei com mais um vídeo nessa semana para trazer aí para vocês o último vídeo do especial Joias do Infinito. No vídeo de hoje eu vou estar explicando mais sobre a Joia do Tempo e a Joia da Mente, as duas joias que restavam aqui eu falar, né? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa o seu gostei que isso me ajuda bastante. Então só aquele avisinho básico, gente, de que esse vídeo vai ter spoilers. Então se você não assistiu alguns filmes da Marvel, né, como principalmente Vingadores Era de Ultron, Doutor Estranho, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, eu recomendaria você voltar em outro momento, porque para eu explicar bem as joias eu sou obrigada a entrar em detalhes aqui e falar sobre algumas cenas específicas, e se você não gosta de spoiler, de repente isso pode ser algo que estrague a sua experiência, então talvez seja melhor você voltar em outra hora. Eu vou começar então falando sobre a Joia do Tempo, que foi uma das que menos apareceram, mas que eu acho que foi bem explorada, apesar desse pouco tempo em tela, né? A Joia do Tempo é a da cor verde e, obviamente, o poder dela é relacionado com a manipulação do tempo. E ela apareceu principalmente nos filmes Doutor Estranho, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. A gente não sabe se as joias vão ser mostradas em outros trabalhos futuros da Marvel, porque o que a gente sabe, né, é que no início de Ultimato as joias foram destruídas e a que eles acabam utilizando depois foram devolvidas, né, para suas linhas do tempo original. Então, assim, a gente não sabe muito bem se a gente vai ter mais desenvolvimento dessas joias pela frente. Mas eu acredito que, assim, essa teve um desenvolvimento legal, porque parte do enredo de Doutor Estranho é mostrar a Joia do Tempo. Então eu acho que eles fizeram um trabalho interessante, assim, a proposta deles de mostrar o personagem e esse artefato, né, que faz parte do personagem, eu acho que eles conseguiram desenvolver os dois e mostrar pra gente como é que funciona aquilo, sabe? Então eu acho que visualmente ficou muito legal e deu pra entender bastante como espectador. Por exemplo, eu, uma espectadora que não lia quadrinhos, eu acho que eu consegui entender bem direitinho como é que funciona a Joia do Tempo, né? Eu acho que eles fizeram um bom trabalho mostrando ali em Doutor Estranho. Então deixa eu explicar um pouquinho sobre a história da Joia do Tempo. Bom, a primeira vez que a gente vê essa joia é em Doutor Estranho, né? Quando o Stephen Strange tá lá estudando as artes místicas e tudo mais, ele acaba se deparando com um livro que teve uma página rasgada, que é tudo tem a ver com o enredo do filme, né? E aí ele encontra ali o olho de Agamotto, né? O olho de Agamotto é um artefato, é um colar no formato de um olho, e dentro possui a joia do tempo. E aí ele utiliza esse artefato para tentar reconstituir a página do livro, para tentar ver o que era tão importante que foi roubado. Só que aí o Wong e o Mordo acabam aparecendo e dizendo para ele que ele não pode manipular o tempo, que é muito perigoso, né? Aquele artefato ali tem que ser cuidado para mexer, ainda mais fora da dimensão espelhada, enfim. Só que lá pro final do filme, ele acaba tendo que utilizar a joia, né? E até vira parte dele mesmo, né? Ele vira o guardião da joia depois. Quando o Dormammu vem atacar a Terra, né? O Dormammu é o vilão principal do filme, digamos assim. E aí eles estão lá na China, se não me engano, e tá tendo tudo atacado, a cidade já tá meio destruída. E aí o Stephen acaba usando a joia para paralisar o tempo e ir lá fazer um acordo com o Dormammu. Aí ele faz lá o looping temporal e aí tem a cena famosa que ele vai lá e chega, ai, Dormammu, eu vim barganhar, várias e várias vezes, até que ele consegue realmente derrotar ali o vilão e volta pra Terra, e aí utilizando a joia também ele reconstitui ali, então, prédios que foram explodidos, ele volta no tempo e consegue reconstituir, enfim, ele faz um bom uso da joia nessa parte final do filme. E eu acho muito legal porque, assim, além de dar pra ver bastante que o personagem consegue utilizar a joia de uma maneira muito boa, assim, sabe? Tipo, em pouco tempo já de conhecimento da joia, ele já tem um domínio muito grande daquilo. E também eu acho que é um entendimento, passa um entendimento muito legal pro espectador, sabe? Eu acho que, assim, qualquer pessoa que assiste Doutor Estranho termina sabendo qual que é a função da Joia do Tempo e quais que são os poderes dela, pelo menos aqueles que foram apresentados, né? Então eu acho que Doutor Estranho faz um bom trabalho ao apresentar isso. E aí a gente vai pra Guerra Infinita. Logo no início de Guerra Infinita, a gente tem o Hulk, que tava lá no espaço, né, sendo transportado de volta pra Terra, direto pro Sanctum de Nova York, que é onde mora o Doutor Estranho. Ele conta então pro Doutor Estranho e pro Wong que o Thanos tá vindo. E aí o Doutor Estranho vai atrás do Tony Stark e eles conversam sobre as joias do infinito. O Wong até explica um pouco sobre a origem das joias e tudo mais. E eles chegam à conclusão de que o Thanos vai vir pra Terra pra pegar as duas joias que estão ali, que seria a joia do tempo, que tá com o Doutor Estranho, e a joia da mente, que tá com o Visão, que é a outra joia que eu vou comentar no vídeo de hoje. Logo depois disso, chegam dois membros da Ordem Negra, sob ordens do Thanos, pra capturar essa joia do tempo. Eles acabam tendo uma luta ali, mas um dos membros da Ordem Negra acabam capturando o Stephen e levando para sua nave,
E aí, no final, o Tony Stark e o Peter Parker acabam parando nessa nave também, derrotando o membro ali da Ordem Negra, né, que é o Falso de Ébano, e eles acabam planejando ali, junto com o Stephen, o que fazer a seguir. Eles poderiam voltar pra Terra ou seguir o caminho que já estava ali estabelecido na nave para tentar surpreender o Thanos, porque se eles voltassem pra Terra, quem iria ser surpreendido seriam eles, né, porque o Thanos poderia aparecer a qualquer momento. Então a ideia seria levar a briga até o Thanos, então eles acabam decididos por seguir o caminho já traçado ali na nave, e eles acabam parando então em Titã, que é o planeta do Thanos. Quando chega em Titã, eles acabam encontrando então com parte dos Guardiões da Galáxia, com a exceção da Gamora, do Rocket e do Groot. Inclusive eles tinham ido pra lá pra procurar a Gamora, né, que tinha sido levada pelo Thanos. Eles estão lá bolando um plano e tudo mais, e o Stephen começa a olhar para o futuro, ele usa a Joia do Tempo para olhar para o futuro e ver em quantas possibilidades eles sairiam vencedores, quais as chances deles vencerem aquilo. Ele olha mais de 14 milhões de possibilidades e só enxerga uma em que eles seriam vencedores, o que já dá bastante o tom do final desse filme pra gente. Eles bolam então um plano pra conter o Thanos, pra tentar tirar a manopla do infinito dele, só que o plano dá totalmente errado e eles acabam tendo uma grande luta ali. E no final, quando o Thanos tá quase matando o Tony Stark, o Stephen vai lá e entrega a Joia do Tempo pra ele. Mesmo antes ele tendo afirmado pro Tony que se ficasse entre salvar a joia ou salvar a vida do Tony e até mesmo a do Peter, ele salvaria a joia. E aí, quando o Tony questiona o porquê que ele fez isso, ele diz, era o único jeito, e depois ele diz ainda, estamos no fim do jogo. E isso é bem importante pra Ultimato. Bom, final de Guerra Infinita e início de Ultimato é igual pra todas as joias, né? Como eu já comentei em outros vídeos, o Thanos usa as joias, faz seu estalo, metade do universo apaga, inclusive o Doutor Estranho é uma das pessoas que somem, né, com o estalo, e no início de Ultimato ele usa as joias pra destruir as joias. E aí tem aquele plano de voltar no tempo, pegar as joias do passado e desfazer o que o Thanos fez. Uma das equipes que voltam ali, né, volta pra 2012, pro cenário de Vingadores 1, pra tentar capturar 3 joias. E quem fica designada a pegar a Joia do Tempo é o Professor Hulk, né? Ele vai então pro Sanctum de Nova York, esperando encontrar o Stephen, só que ele encontra a anciã no lugar, né? Porque, na verdade, naquela época, o Stephen ainda era só um neurocirurgião. O acidente que resultaria nele virar o Doutor Estranho depois, né? Viria só anos depois. Então ele acaba conversando com a anciã pra tentar convencer ela de dar a joia pra eles, né? Só que ela fala que aquilo é impossível de acontecer, porque, beleza, se ele pegasse a joia e resolvesse a questão deles lá em 2023, a questão lá se resolveria, mas a questão de 2012 ficaria em aberto, porque abriria vários ramos na linha do tempo e aquela linha do tempo seria afetada. Só que aí o Hulk convence ela dizendo o seguinte, não, mas é o seguinte, a gente vai pegar a joia e a gente vai devolver ela pro momento que a gente tirou. Ou seja, a gente utilizou, a gente vai devolver, então na sua linha do tempo vai ser como se ela nunca tivesse saído. Então não tem como ramificar nada na linha do tempo, porque não vai modificar nada. Ela vai ser tirada e devolvida no mesmo momento. E aí ela se convence e dá então a joia do tempo pra ele. No final, né, todas as joias são utilizadas ali pra trazer tudo de volta e derrotar o Thanos, e o Steve Rogers devolve então as joias do tempo, a joia do tempo, né, e as outras joias, pra sua linha do tempo original. E agora vamos para a joia da mente, essa que foi uma das mais mostradas nos filmes da Marvel. Ela é a joia da cor amarela e os seus poderes estão relacionados com coisas da mente, né? Na sua forma primária ali do cetro do Loki, né, que foi como apareceu primeiramente nos filmes, ele era capaz de controlar as pessoas utilizando o cetro, e depois o Visão acaba utilizando a joia de uma maneira diferente, para várias coisas diferentes, mas a joia também tem poderes de telecinese e telepatia. E assim, ela foi uma joia que, apesar dela aparecer em vários filmes, ela aparece... Bom, todos os filmes que o Visão aparece, ela aparece, né? Então, nos 4 filmes de Vingadores aparece, porque no primeiro aparece como o cetro do Loki, né? Guerra Civil também, né? Capitão América Guerra Civil também aparece, enfim. Mas ela não é tão explorada assim. A gente vê ela sendo mostrada várias vezes, né? Então, toda vez que o Visão utiliza, a gente acaba vendo. Porém, ela não é tão explorada quanto outras joias, como por exemplo a que eu comentei agora, a Joia do Tempo, né, que tem metade de um filme praticamente inteiro explicando o uso dessa joia. Então acaba sendo uma joia que ao mesmo tempo ela é bastante mostrada, eu acho que ela não foi tão explorada. Mas vamos falar então da trajetória da Joia da Mente. Como eu disse, ela aparece, né, logo no início de Vingadores 1, né, o primeiro filme dos Vingadores, na forma do cetro do Loki, que o Loki recebeu do Thanos. Esse cetro ele tem o poder de fazer com que o Loki consiga controlar a mente das pessoas. Então ele encosta o cetro no coração das pessoas e ele consegue controlar elas. Só que lá no final, né, os Vingadores derrotam o Loki, conseguem pegar o cetro e dão pra SHIELD.
Só que depois a gente tem toda aquela revelação de que a Hydra estava infiltrada na SHIELD e tudo mais, e eles conseguem pegar o cetro e eles querem fazer uns experimentos para tentar fazer com que criem aí os humanos aprimorados, digamos assim, não humanos com poderes. E é nessa que eles acabam criando os poderes da Wanda e do Pietro Maximoff. E isso a gente vai ver bem em A Era de Ultron, né? Logo no início, na cena de abertura mesmo, assim, a primeira cena, os Vingadores estão indo numa missão para recuperar o cetro que foi localizado aí numa base da Hydra. Eles conseguem capturar, voltam para sua base, e aí é meio que depois dessa loucura toda que eles acabam criando o Ultron. Lá no meio do filme, né, mais ou menos, o Ultron acaba tendo essa ideia de criar um corpo para si, feito de vibrânio, né, que seria indestrutível, e também com o auxílio da Joia da Mente. Os Vingadores acabam parando isso, né, pegando aquele corpo que já estava feito ali, já estava montado, e também a Joia da Mente, e levam de volta então para a base dos Vingadores ali, né, para a Torre dos Vingadores. O Tony Stark então tem a ideia de novo de tentar fazer algo perigoso e transferir ali a matriz do Jarvis, né, que era o seu programa de inteligência ali, para dentro daquele corpo ali. E no final, com uma ajudinha ali do raio do Thor, eles acabam criando o Visão, que é uma mente composta ali pelo Jarvis, pelo Ultron também, querendo ou não, pelo Tony Stark, pelo Bruce Banner e muito pela Joia da Mente. Bom, o Visão usa a Joia da Mente ali em vários momentos, só que ela só volta a ficar importante realmente em Guerra Infinita, que é quando o Thanos realmente inicia sua caçada pelas joias, né? Ele manda a Ordem Negra pra Terra, parte da Ordem, né, 2 membros vão lá atrás da Joia do Tempo, como eu já citei, e 3 vão atrás da Joia da Mente com o Visão. Eles até tentam capturar ele ali, logo no início do filme, ele quase morre, enfim. E tem toda a preocupação ali da Wanda e dos outros Vingadores, né, de que se eles tirarem a joia do Visão, ele vai morrer, né, porque é parte central de quem ele é. Eles resolvem levar ele então pra Wakanda, onde tem uma tecnologia muito grande, onde tem a Shuri também, que é muito inteligente. E lá ela analisa e ela vê que conseguiria sim desvincular a mente do Visão da Joia da Mente, né? Tornando os dois inseparáveis. E aí a Wanda conseguiria destruir a joia, já que os poderes da Wanda vieram da joia, né? Então ela conseguiria destruir a sua fonte ali, sem matar o Visão no processo. A batalha começa, né? O exército do Thanos chega aos portões de Wakanda e a Wanda fica lá com a Shuri dentro do laboratório, protegendo o Visão. Só que em dado momento, a Wanda é obrigada a ir lá ajudar, porque as coisas começam a ficar um pouco graves demais. E tudo acontece que é um momento de distração para um dos membros da Ordem Negra entrar no laboratório e tentar matar o Visão. Ele acaba não conseguindo, né? Mas eles têm uma luta ali. E quando tá tudo um momento meio desesperado, assim, as pessoas tentando ir correr até o Visão para salvar ele, o Thanos chega. E aí a Wanda sabe que não tem mais escolha e que ela vai ter que matar realmente o Visão, sacrificar aí o seu amor, né? Uma cena bem bonita, inclusive os dois se despedem e ela realmente usa o seu poder contra a Joia da Mente pra destruir a joia. E é uma cena que, assim, além de ser muito bonita, ela é uma cena que pra mim mostra o quanto a Wanda é poderosa. Porque assim, com uma mão ela tá destruindo uma joia do infinito, enquanto com a outra ela tá segurando Thanos com 5 joias do infinito. Gente, essa mulher é muito poderosa, assim, eu não tenho nem o que dizer. Mas enfim, ela acaba destruindo a joia e matando o Visão, né, junto. Só que tudo isso é pra nada, porque o Thanos já tava com as outras 5, incluindo a Joia do Tempo. Então o que ele faz? Ele volta no tempo, desfaz ali a morte do Visão e a destruição da joia. E aí ele vai lá e só arranca a joia no final e mata o Visão mesmo assim. Então, ou seja, o Visão morreu, o sacrifício da Wanda ali foi pra nada. E ele conseguiu pegar a joia pra fazer o seu estalo e destruir metade do universo. E pra encerrar, a gente tem Vingadores Ultimato. Assim como as outras, né, o Thanos destruiu as joias, né, logo no início do filme. E lá, pro meio, pro final, a gente tem, então, o plano deles de voltar no tempo. Uma das equipes volta pra 2012 para recuperar 3 joias. A Joia do Tempo, que eu comentei aqui mais cedo. A Joia do Espaço, que estava no formato de Tesseract, né, que foi comentado no primeiro vídeo desse especial. E a Joia da Mente, que estava no formato do Cetro, né, porque tudo isso aconteceu, eles voltaram, né, pro momento em que o Loki foi derrotado. Então ele estaria ali com esses 2 objetos. E aí eles se dividem em mais 2 equipes, né, ali pra pegar o Tesseract e o Cetro naquele momento. E o Steve Rogers fica responsável por pegar o cetro, né? E aí a gente tem até uma cena bem legal, porque ele acaba encontrando a versão dele de 2012, e eles têm uma luta ali e tudo mais. Mas o Steve de 2023, né, acaba conseguindo pegar o cetro e levando então para o momento presente para conseguir realmente utilizar a joia para trazer todo mundo de volta, derrotar o Thanos, né? E no final, o Steve Rogers mesmo, né, que leva as joias de volta para suas linhas do tempo originais.
E é isso, gente! Acabei o especial Joias do Infinito, nem acredito, olha... Foi bastante coisa pra falar, bastante coisa pra pesquisar, mas eu amo falar de Marvel, né, gente? Então eu amei fazer esses vídeos, eu espero que vocês tenham gostado também. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês ainda não viram os outros vídeos desse especial, eu vou deixar aqui no card, então vocês vão ali depois assistir. Deixa o seu gostei, que isso é muito importante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue lá no Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo.